Os entrevistados que votariam em candidato apoiado pela prefeita Nilza, sim, né? Na questão, né? Nessa questão. É aquela pessoa que diz, eu vou votar no candidato da Nilza, seja ele quem for. Votam em. Vamos lá. Vamos lá. Alexandre Chepa do PL, 30%. Doutor Alexandre da Saúde do União Brasil, 22,9%. Clóvis Júnior do PSD, 6,6%. Doutor Adriano Pivoto do Podemos, 4,4%. André de Oliveira do Novo, 2,6%. Vereador Osmari do Republicanos, 3,5%. Sabino do PDT, 3,5%. Professor William do PT, 0,9%. Neto da Obras do MDB, 3,5%. Hélio Basqueira, o Elinho do PSDB, 0,4%. João Formento do PL, 0,4%. Não sabem, não responderam, 21,1%. Explique melhor para esses números, professor. Quando nós fizemos a pesquisa, pessoal, nós perguntamos o seguinte: você votaria num candidato apoiado pela prefeita Nilza Simas? Eu Tanaka trouxe esse dado ontem. 38% disse voto. Com certeza. Desses 38% que votam com certeza na Nilza, como é que esses votos se distribuem? A gente acabou de ver. Quem mais recebe votos da Nilza, nesse caso, é o Chepa. É o Chepa. Com 30%. Exatamente. O Alexandre vem na sequência com 22,9%. O Clóvis Júnior também tem eleitores da Nilza. Tem eleitores da Nilza que votariam no Clóvis Júnior, que hoje está no campo da oposição. E olha que tem eleitores da Nilza também que votariam no professor William, do PT. Do PT. Também tem. O número ali qual é? 0,9%. O que quer dizer que a Nilza tem... A Nilza está pulverizando os votos dela. Exatamente. Vamos supor que a Nilza já tivesse a sua indicação. Uhum. Mesmo que ela se ela tivesse uma indicação, na teoria, todos os votos dela migrariam para alguém. Mas não é assim que funciona. Eu ia perguntar, nem sempre, né? Nem sempre é assim que funciona. Ainda mais quando você tem candidatos identificados com a história da Nilza, com a história de governo da prefeita Nilza. Foi apoiador em algum momento, foi presidente da Câmara em outro momento, foi líder de governo em outro momento. Então tem uma história a ser contada também. Então o que a gente percebe hoje é que quem acredita numa transferência linear pode tirar o cavalinho da chuva, não é assim que funciona. Você sabe que eu ouvi nas andanças também, enquanto vereador, você sabe que tem gente que vota, por exemplo, votava na Nilza, mas votava em quem ia cobrar a Nilza, ou seja, na oposição. É uma lógica muito interessante. Tem essa lógica também, ou seja, eu posso votar no Chepa, um exemplo, ou no Clóvis Júnior, né, ou no Adriano, enfim, qual seja ali. Mas tem gente que, mas quem é o cara que vai cobrar mesmo, né? Que é o adversário? Eu vou votar naquele vereador. Eu achei e tem uma certa lógica, né? Tem. E aí, claro, a gente entende que existem candidatos que estão dentro do mesmo grupo político, né? Para citar aqui alguns exemplos, sim. Você tem a doutor Alexandre, você tem o Osmari, você tem o Chepa, que teoricamente estão dentro do mesmo grupo político. O que está acontecendo com esses votos? Pulverizando. O voto que ainda não foi definido, porque não há um apoio explícito, eles estão sendo pulverizados. Mas dentro dessa lógica da pulverização, quem mais recebe votos é o Chepa. É o Chepa. Tá aí, ó. Esse é um cenário interessante, né? Quer ver um exercício? Supondo que a Nilza escolhesse como seu candidato o doutor Alexandre. Certamente o Alexandre aumentaria de patamar. Sabe o que isso significa na prática? Que talvez o fato da prefeita Nilza não escolher o seu candidato agora limita o crescimento do Alexandre, já que boa parte dos votos dela migram pro Chepa. Olha só. O senhor acha então que uma decisão definitiva pode mudar o cenário? Não tenho dúvida disso. Não pode não, muda o cenário. Muda o cenário completamente. O sim da Nilza, este é o meu candidato. O sim da Nilza pro Chepa hoje facilita muito a vitória dele na eleição. A tendência é até aumentar o número. Eu não digo que facilita muito a vitória dele na eleição, porque tem um outro fenômeno que a gente conta daqui um pouco pro ouvinte da Rádio 10 Virtual. Olha aí, ó, interessante. Que é esse fenômeno de um mês que você falou. E a gente já vai falar sobre isso. Há uma tendência, obviamente, veja, o Chepa já tem o PL nas costas, o Chepa já é líder das pesquisas e o Chepa pode receber o apoio da Nilza.
Isso tudo massifica. Tem ingredientes. Fortalece. Ingredientes fortes aí, né? Ao mesmo tempo, se o Xepa rompe com a Nilza por algum motivo e ela encampa a campanha do Alexandre, a gente tem um duelo de titãs nas urnas. Aí é o Xepa com pele nas costas, a Nilza apoiando o Alexandre e ainda uma candidatura de oposição. Que aí... a oposição abraçando o Xepa. Olha só. Então é um cenário que ainda é muito perigoso e ainda é muito incerto. 7h15, 7h15. Dos entrevistados que votariam em candidato apoiado pela Nilza, nós vamos agora aos entrevistados que não votariam em candidato apoiado pela prefeita Nilza. E aí, professor? É diferente. 32% dos eleitores disseram: eu não voto na prefeita Nilza. De jeito nenhum. Ou no candidato dela. Lá na pergunta de ontem, né? Não voto de jeito nenhum no candidato da Nilza. E aí agora que nós vamos... que migra esses votos? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Alexandre Xepa, do PL. Lembrando, agora a pergunta é a seguinte: os entrevistados que não votariam em candidato apoiado pela prefeita, votam em Alexandre Xepa, do PL, 39,5%. Doutor Alexandre da Saúde, do União Brasil, 2,6%. Clóvis Júnior, do PSD, 10,3%. Doutor Adriano Pivoto, do Podemos, 6,7%. André de Oliveira, do Novo, 4,6%. Vereador Osmari, do Republicanos, 3,1%. Sabino, do PDT, 3,1%. Professor William, do PT, 5,6%. Neto, da Obras, do MDB, não teve aqui 0,0 aqui, né? Hélio Basqueira, do Elinho, né? O Elinho, do PSDB, 2,1%. João Formento, do PL, 1,5%. Não souberam, não responderam, 21%. Professor, a pergunta foi essa: em quem você não votaria em caso o candidato fosse apoiado pela prefeita? Xepa de novo na frente. 39,5%. Então o Xepa tem simpatizantes que votariam no candidato da Nilza com certeza. E o Xepa tem simpatizantes que não votariam no candidato da Nilza com certeza. Olha só, quer dizer, ele transita como situação. Ali é 880. Ele transita como situação e como oposição. No caso do Xepa, então, me ame ou me deixe? Como é que é? Me ame ou me odeia, né? Pelos eleitores da Nilma, né? Chama atenção, chama bastante atenção. Porque é dividido, né? Você pergunta, cara, você já respondeu na pesquisa anterior que você não vota num candidato da Nilza de jeito nenhum. Beleza, não voto. Tá, então em quem você vota? 39% responderam no Xepa. Então, ao mesmo tempo que ela transfere o voto pro Xepa, ela também tira. Em que proporção? Aí, para quem tem já o PL, é óbvio que é melhor ter a Nilza do lado do que contra ele. Porque você não cria uma segunda força. Exato. Você concentra as forças na sua mão. Então você tem o público que quer e o que não quer juntos. Isso não é fácil. Então é um exercício interessante. E isso talvez explique por que a liderança do Xepa hoje está tão consolidada nos 34% das intenções de voto. Né? Então se mantém a lógica do compromisso firmado lá atrás, o Xepa entra na campanha com o PL e com Nilza. Forte. Se não mantém um acordo, o Xepa entra na campanha com o PL. Que é forte também. Que é bastante forte. Mas ele pede. E aí do outro lado tem o Alexandre com Nilza. E aí você cria uma se traduz força e uma terceira força. Aí se traduz nesse número aqui do doutor Alexandre nesse momento. 2,6%. Só 2,6% não votariam nele. Mas olha o Clóvis. 10,3%. Clóvis já está se consolidando hoje como o nome mais competitivo da oposição. E para quem há um mês anunciava aí um pouquinho mais, não sei se passa disso, a sua pré-candidatura, começa forte, né? Começa forte. Muito forte. Começa, muito forte. Aí nós temos depois o número do Adriano Pivoto, 6,7%. O Pivoto é aquele cara que ele já tem um espólio político, ele já tem uma história eleitoral, ele já tem o seu eleitor cativo. Sim. É um cara que pode dizer o seguinte: a meia praia é minha e botar nas costas. E aonde eu for, vai. Tem,
E ele é um cara que eu acredito no sprint. Aquele cara que à medida que o nome vai sendo colocado, vai sendo testado, vai sendo tarimbado, ele vai se consolidando. Ele ganha força no meio da campanha, em diante ele ganha força. É competitivo. É óbvio que esse grupo hoje de oposição tem conversado entre si para lançar um candidato do grupo, né? Então, imaginando que eles sigam o compromisso que assumiram, compromisso é: o melhor posicionado nas pesquisas é o candidato. É o cabeça. O segundo melhor posicionado nas pesquisas é o vice, no campo da oposição. Se hoje a nossa pesquisa fosse o crivo, lá no bloco da oposição teríamos Clóvis como candidato a prefeito e Adriano Pivotto como candidato a vice. E o André buscando aí ser deputado na próxima eleição com apoio. E o André, como o terceiro desse grupo, seria o candidato desse grupo na eleição para deputado em 2026. E não podemos esquecer também do efeito André pós-mandato. Terá agora a partir em maio, né? Ele vai há um mês. Visibilidade ao André. Não tenho dúvida disso. Vai ter mais visibilidade. Então é interessante como esse grupo vai chegar. E é interessante também como esse grupo se articula. Porque tu vai ter um candidato que tem muita representação nos bairros, que é o Clóvis Júnior, até por conta de todo o trabalho de assistencialismo que o pai fez, que a Beth faz, que é muito forte nos bairros. Isso. E com o Pivotto você teria um vice na meia praia. E tem um detalhe que a gente pode inclusive frisar aqui: João Rodrigues, que é uma figura pública, né? Foi ele que esteve aqui, né? E articulou toda essa pré-candidatura aí do e vai estar aí semana que vem de novo. Então tem essa figura pública que notoriamente ele não nega e também não afirma, né? Deve ser candidato a governador na próxima eleição. E não é segredo, está trabalhando. Quanto mais prefeituras ele conseguir. Isso. Então, e semana que vem a gente vai medir um pouquinho mais a febre da candidatura do Clóvis. Com esse evento. Tem um grande evento aqui na cidade na próxima quinta-feira, dia 25. Dia 25. Vamos à terceira pergunta? Vamos lá. Vamos a esta, mais uma, e é a última, né? Os entrevistados que talvez votariam em candidato apoiado pela prefeita votam em, e é estimulada, né? Alexandre Chepa do PL, 33,3%. Doutor Alexandre da Saúde, do União Brasil, 4,5%. Clóvis Júnior do PSD, 5,6%. Doutor Adriano Pivotto do Podemos, 5,6%. André de Oliveira do Novo, 4,5%. Vereador Osmari do Republicanos, 4,5%. Sabino do PDT, 3,4%. Professor William do PT, 2,8%. Neto da Obras MDB, 0,6%. Hélio Basqueiro, o Elinho do PSDB, 1,1%. E João Formento do PL, 1,1%. Não sabem, não respondem ou não responderam, 32,8%. Os entrevistados que talvez votariam em candidato apoiado pela prefeita. Votam em? Pois é. 30% dos nossos entrevistados, gente, disseram o seguinte: eu posso, talvez, votar no candidato da prefeita Nilza. Naquele questionário de ontem, né, professor? Fazendo uma métrica aí, provavelmente 1 a cada 3 eleitores dizem, talvez eu vote, né? Isso. Então, dessa galera toda aí, o Chepa continua recebendo mais votos. Então, ele recebe votos de quem vota com certeza, de quem não vota e de quem talvez vote. Olha aí, 33,3%. Depois tem o doutor Alexandre, do União Brasil, e olha só o número. 4,5, eu esperava um número maior. Eu também esperava. Mesmo na condição de talvez. Fica, né? naquela sua linha de raciocínio, professor? Fica. Enquanto a Nilza não disseram, olha. Enquanto ela não diz, vou com esse, não falar, as coisas não se definem, o voto não migra na escala que ela precisa. Ele migra, mas não na escala que ela precisa. Mas em pequena quantidade, né? Clóvis Júnior do PSD, olha só, 5,6%, maior do que o doutor Alexandre. Tem um eleitor da Nilza aí que é um eleitor do Clóvis também. Que simpatiza com o Clóvis. Perfil aí que simpatiza. E é maior que do doutor Alexandre, né? O doutor Adriano Pivotto, 5,6% Também. Teve uma aproximação recente do. Eu ia falar, o Adriano sempre fez aquela como é que a gente fala? Oposição mais. Foi uma oposição como. Chama de responsável, mais de propositiva. Republicana, exatamente.
Então, como tem que ser, né, Tanaka? Como tem que ser. Doutor Adriano, já falamos. André de Oliveira do Novo, 4,5%. Isso. Vereador Osmari do Republicanos, 4,5%. Uma situação interessante, né? Como o Osmari se mantém competitivo em todos os cenários, né? Sempre o nome dele aparece. Eu vejo o Osmari como um nome competitivo, porque ele não baixa o patamar de 4, 5%. Não baixa. Isso. Né? E não teve o espaço na mídia ainda que os demais tiveram. Exato. O Osmari não é aquele... Não vi ele, por exemplo. Eu vi muitos portais fazendo entrevista com muitos pré-candidatos. Menos com o Osmari. Não vi o Osmari dando essas entrevistas. E assim mesmo o número dele... Continuou ali, Por isso é aquela história. Vamos ver quando começar. Quando a onça começar a beber água, né? A partir da semana que vem a gente vai começar a marcar as nossas entrevistas, Tanaka, com os nossos pré-candidatos. E vamos trazer todos aqui, inclusive o nosso querido Osmari, para falar na condição de pré-candidato. Sabino do PDT, 3,4%. E fazer um parênteses aqui, encontrei hoje aqui na Itapane. Fui buscar um pãozinho para levar para casa, rapidinho. E tava lá o nosso querido Sabino. Eu não dou essa sorte. E cobrei ele, Sabino, quando é que você vai? Aí ele, não, vamos lá, e coisa e tal, e ensaboado. Parece mineirinho, uai, e vai, e rimos e tal. E ali tava interessante. Saí do Sabino, fui pegar o meu pão, encontrei o Ney da Van. Oh, que beleza. Também, então querido interessante. Ney da Van. Impressionante como as panificadoras, as padarias estão com... São os cafés. Olha, vamos tomar um cafezinho. Nunca na história desse país as panificadoras venderam tanto pão. Vamos tomar um cafezinho. Café mesmo, aumentar o estoque. Haja café aí. Um abraço, Sabino. Hoje, rapidinho, conversamos ali 2, 3 minutinhos, mas nós vamos trazer ele aqui, com certeza, né? Vai ser convidado também, por que não? Com certeza. E tem muita história. E quando a gente foi falar de rejeição, inclusive, a gente descobriu que a rejeição hoje, mesmo dos candidatos de esquerda, é pequena. É pequena, rapaz. E isso é um dado interessante. Interessante. O professor William do PT, do 2,8%, que hoje estava em Brasília, foi ontem, hoje? Tá em Brasília? Tava ontem. Rapaz, passou semana lá, eu acredito, viu? Inclusive ele postou algumas coisas ali, deu uma saudade. De Brasília? Bacana. Eu acho bonito Brasília mesmo. Muito bonito. Neto da Obras do MDB, 0,6%. O Elinho, 1,1%. E o João Formento, 1,1% também. Agora, que número interessante aqui, professor: 32,8% não responderam. É que tem aquele cara do talvez, né? O cara do talvez, por natureza, ele é um pouco indeciso. Talvez. Vamos ver. Mas não vou responder. E tal. Não sei, né? Não sei. Deixa pra depois. Vou me preocupar com isso na hora de... Tem muita gente que faz isso, né? Na hora que eu tiver com a cara na urna, eu defino meu voto. E como... Um monte de gente faz isso. Por isso tal da boca de urna que é proibida, né? Exatamente. O que é a boca de urna? O cara deixa o santinho ali, né? Não fala mais santinho agora, não? Agora não pode mais santinho. Não pode? Não pode, né? Agora é diferente, agora é disparo em massa. Disparo em massa. Essa é uma coisa que os pré-candidatos têm que estar ligados, viu? Já tem muito disparozinho em massa aí de pré-candidato. Professor, cuidado. Aquilo que nós falamos aí e reiteradamente, 3 profissionais não podem faltar na sua candidatura. Não pode. Um grande advogado. Sem dúvida nenhuma. Um contador. Sem dúvida nenhuma. E um marqueteiro. Não pode faltar. Hoje não pode faltar. Eu tenho visto, olha, grupo de WhatsApp é um perigo. Os caras saem botando o videozinho que ele posta aqui, ele posta ali, ele posta acolá. Tem gente fazendo lista de transmissão que não pode. Disparo em massa. Cuidado. Você vai prejudicar. Você tá brincando com quem mais pune no Brasil, que é a Justiça Eleitoral. E pune mesmo, Pune. A gente tem visto aí, é dura. Muito dura. Então, isso vale para os candidatos. Nas reuniões aí de estratégia e tal, puxa a orelha, porque tem uma galera aí. E muitos no afã do querer, né, dar propaganda ao seu candidato, vão prejudicar. Eu vi uns 2 ou 3 vídeos que a pessoa se apresenta como candidata, pede voto. Gente, você é pré-candidato e até 16 de agosto você não pode pedir voto. E é um segredo, é uma dica, o professor falou bem. Primeiro, nunca peça voto. Nunca. Enquanto for pré-candidato. Depois de autorizado é outra história.
E a outra situação, né? Não pedir voto e não dizer que é candidato. Exatamente. Às vezes da empolgação. Eu vi 2 vídeos aí. Eu até mandei no privadinho das 2 pessoas. Olha que nem tem intimidade, cuidado. Se alguém guarda esse vídeo e data, é o tal de ganha, mas não leva, né? Exatamente. Então tome cuidado. Exatamente. E se tem insegurança, a primeira coisa, não faça nada ao vivo. Nada. Grave. Peça para alguém ouvir. De preferência não encaminhe. E toma cuidado, né? Porque senão... Muito cuidado. Muito cuidado, porque hoje a coisa mais fácil é a denúncia, gente. Qualquer cidadão com plenos poderes políticos, com plenos direitos políticos, pode fazer a sua denúncia. E um detalhe, não precisa nem se identificar. Tem isso.